Hoje o assunto é: será que mais uma especialização vai ser o suficiente para você conseguir mudar a sua área de atuação? Será? Será? Vamos falar sobre isso hoje. E se você tem aquela amiga que fica aí o tempo todo achando que mais um treinamento, mais um curso, mais uma pós-graduação, vai deixar ela pronta para fazer a mudança de carreira ou atuar com aquilo que sonha, chama ela, encaminha ela para esse vídeo, assista junto com ela, que é o teu momento de auxiliá-la nessa dúvida cruel. Sabe o que acontece com muitas pessoas que acham sempre que querem estudar, que precisa de mais uma especialização, mais um certificado? Eu chamo essas pessoas de obesos mentais, porque elas pegam informações e não transformam isso em conhecimento, muito menos na prática. Eu chamo de obeso mental. Será que você aí é um obeso mental também? Mais uma pós-graduação nem sempre vai ser o suficiente, nem sempre. Mas pode ser que seja um primeiro passo. Numa pós-graduação, além de você adquirir conhecimento na área aí que você pretende atuar, você também vai ter a chance de conhecer pessoas que já estão nesse mercado, que também pode render aí muitas indicações e contatos. Pensa assim, naquele network que pode ser bem produtivo. Só que tem uma questão aí. E que essa questão deve ser levada em consideração para você exercer as atividades numa profissão que seja regulamentada, ou que tenha uma lei, ou que seja necessário uma graduação ou um registro no conselho aí. Talvez essa seja uma saída. Você pode direcionar a tua carreira, por exemplo, para algum ramo de engenharia, se você tiver uma pós-graduação nessa área. Você pode direcionar tua carreira para psicanálise, por exemplo. É necessário uma pós-graduação? Não. Mas se você tiver uma pós-graduação, pode ser um aprofundamento aí na área que você quer atuar. Só que nem sempre a pós-graduação vai substituir a graduação, principalmente nesses cursos que precisam de um conselho, como direito, medicina, odontologia, você não pode, psicologia, você não pode exercer sem estar filiada a esse conselho. Para você estar filiada, muitas vezes você precisa do diploma da graduação ou até de uma prova específica. Então, tenha isso em mente, porque são coisas diferentes. Agora, como você pode escolher a pós-graduação correta na sua carreira? Vou te falar um pouco sobre minha experiência com a pós-graduação. Minha primeira pós-graduação foi em administração geral. Só que eu tinha feito uma graduação em administração. Ou seja, aquilo ali, teoricamente, foi um resumo do que eu vi na minha graduação. Mas, por outro lado, eu tive contato com profissionais que eu não tinha até então. Porque na minha turma, eu lembro muito bem, tinham muitos engenheiros fazendo uma pós-graduação de administração. Pense assim, para um engenheiro, fazer gestão administrativa, gestão de pessoas é uma dificuldade. Por quê? Porque eles não estudam isso na graduação. Então, na minha primeira pós-graduação, o diferencial foi o network, contato com outras pessoas. Agora, minha segunda pós-graduação foi na área de gestão de pessoas. Opa, aí foi bem mais aprofundado do que eu tinha visto na graduação. Eu vi gestão de pessoas de forma superficial e aí na pós-graduação eu me aprofundei e foi maravilhoso. Por quê? Foi no momento da minha vida que eu estava definindo qual rumo eu tomaria na minha carreira e eu estava predisposta a gostar mais da gestão de pessoas do que
da área financeira, que era aquela que eu atuava. Então, quando eu fiz a pós-graduação, eu tive a certeza absoluta que era aquilo que eu queria, porque eu comecei a colocar em prática no dia a dia tudo que eu aprendia e foi, assim, fenomenal. E você, para escolher a pós-graduação certa, não é uma tarefa simples. Por quê? Hoje em dia tem uma oferta absurda de curso. Pensa aí, tem pós-graduação para todo quanto necessidade e para qualquer bolsa. Tem aquelas que são as mais badaladas no país, mas também tem aquelas para quem busca o conhecimento que são de um valor mais baixo, mas para a pessoa que busca um conhecimento adicional, isso vai ser espetacular para o momento de carreira que ela está vivendo. Então, antes de você decidir o que você precisa fazer, pesquisar. Verifica todos os cursos, o que eles oferecem, o que vai ter de informação complementar. Ó, pense lá no meu. Uma pós-graduação em administração geral, para mim, talvez se eu tivesse feito uns 10, 15 anos depois, poderia ter sido bom. Para quê? Para eu fazer uma reciclagem da minha graduação. Só que como eu fiz imediatamente quando terminei a faculdade, o conteúdo não foi a parte principal. Então, pode ser que essa reciclagem seja boa? Pode ser. Agora, se a sua ideia é mudar de área, também você tem que pesquisar no detalhe o que é de informação que essa pós-graduação vai trazer. E se isso faz sentido aí para essa sua nova carreira, para esse novo momento de carreira que você está vivendo. Qual que é a vantagem de você escolher uma área aí para você fazer uma pós-graduação? Quando você faz uma pós-graduação numa área que não é a sua, você vai ampliar seus conhecimentos. Você vai aumentar a sua rede de contato. Eu acredito que aumentar a rede de contato em qualquer pós-graduação que você vai fazer, desde que não seja as online, que não tenha interação com outras pessoas, porque aí não adianta você ir atrás de rede de contatos e fazer uma pós-graduação online. Só que também tem a oportunidade de você se aprofundar naquele conteúdo que você tem interesse. Ó, você pode ampliar seu conhecimento, por exemplo, nesse caso que eu falei, um profissional de engenharia, ó, um médico, um dentista, normalmente não tem o conhecimento de administração de uma empresa, de uma clínica. Então, numa pós-graduação, você pode ir atrás desses conhecimentos para ampliar seus horizontes. Você pode aumentar sua rede de contato ou você pode se aprofundar em um determinado assunto que seja do seu interesse. Pensa cá comigo, qualquer um desses 3 caminhos que você escolher tem que estar conectado com o seu momento de carreira, com aquilo que você quer viver no futuro. Porque não faz sentido você ir atrás de mais um diploma, se aquele conhecimento não vai te auxiliar no dia a dia, não vai fazer sentido nenhum, você vai perder seu tempo e seu dinheiro, por mais barata que seja essa pós-graduação. E vem cá comigo, quando a gente fala perder tempo, hoje em dia, qual é nosso bem mais precioso? Hoje em dia, nosso bem mais precioso é o tempo. A gente fica lutando aí com muitas e muitas coisas para entregar, para fazer. E a gente não tem tempo para fazer aquelas coisas que a gente gosta. Curtir a família, curtir um hobby, fazer um exercício, cuidar da saúde. Mais e mais pessoas no dia a dia reclamam de não ter tempo para isso. Então, você precisa se organizar de uma forma que isso seja natural na sua vida. Já separar um tempinho para aquele momento de desenvolvimento, que nada mais é do que o momento para você estudar. Não adianta você querer progredir na vida se você não tem momento para buscar mais conhecimento. Você não vai conseguir. Sozinho é muito mais difícil. Quando você está
uma rede com outras pessoas que estão nessa mesma vibe, nesse movimento que você, acredito que faça sentido você dar esse up aí na sua vida. Ó, vem comigo. Você, vou falar alguns motivos aqui para você ir atrás de uma pós-graduação. Primeiro, evolução profissional. Pensa cá comigo. Ah, eu quero ser promovido, quero aumentar minha empregabilidade, eu quero que as empresas olhem para mim e falem, nossa, essa é uma pessoa que pode fazer a diferença aqui onde eu estou. A pós-graduação pode sim impulsionar sua carreira e aumentar sua empregabilidade. Se você fez um curso específico, por exemplo, arquitetura, e você quer seguir numa carreira gerencial, você vai ter que ter essa visão de negócio. Então, é bom você buscar e ter essa visão de negócio. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que eu conversei esses tempos. Ele é médico, mas ele se especializou em gestão hospitalar. Ó, um médico que tem a gestão hospitalar. Isso aí é uma mosca branca, a gente chama. Por quê? Porque são poucos os médicos que fazem medicina que acabam não exercendo no dia a dia e vai para a área administrativa. São poucos. O que será? O que será a mosca branca do nicho que você atua? Por exemplo, da contabilidade. Qual é a mosca branca da contabilidade? Aquela pessoa que saiba muito tecnicamente, tenha muito conhecimento ali técnico, porque isso na contabilidade é excepcional e consiga fazer gestão de pessoas. Essa é uma mosca branca na contabilidade. Por quê? Porque a maioria dos gestores, eles são promovidos porque tem muito conhecimento técnico, só na hora de fazer gestão deixa um pouco a desejar. Faz sentido? Então, imagine na tua área de atuação, o que seria aquele diferencial? Vou falar na minha área, que aconteceu meio que por acaso, não foi uma decisão que eu pensei bem antes. Minha primeira formação, eu fui para a área financeira. Depois, eu resolvi migrar para o RH, para a gestão de pessoas. Você acredita que as pessoas que fazem, que são do RH, a maioria são da área de psicologia? A maioria são da área de psicologia. Quantas têm um conhecimento aprofundado no financeiro e trabalhou 13 anos numa multinacional cuidando do financeiro? Poucas. Então, poucas pessoas do RH têm conhecimento do financeiro que eu tenho. Então, esse pode ser um diferencial. Agora, o contrário, pense assim, também é válido. Se você cursou, por exemplo, administração e você quer atuar ali no ramo específico de arquitetura, só para aproveitar aquele exemplo anterior, qual que é a dica agora? Você ir buscar conhecimento nessa área de arquitetura. Olha, eu conheço uma pessoa que ele era da área de auditoria numa grande empresa aqui no Brasil, uma farmacêutica. E ele saiu e foi trabalhar com paisagismo. Ele fez um curso de paisagismo e foi trabalhar como paisagista. Você acredita que vai ter algum paisagista que conheça de números, auditoria, como ele? Eu duvido. Por quê? Porque não é, normalmente não tem nada a ver. E com certeza ele vai levar ali a parte administrativa do negócio dele, tudo à risca, muito bem feito, como nenhum paisagista conseguiria. Por quê? Porque ele tem esse conhecimento específico que faz uma diferença no currículo dele. Ah, Alessandra, mas no caso dele, ele não foi trabalhar numa empresa. Não tem problema. Para a empresa dele, o conhecimento que ele tem de processo, auditoria, com certeza, nenhuma outra pessoa no ramo dele vai ter com tanta profundidade. Ó, a gente está falando aqui de fazer uma pós-graduação para ter evolução profissional. Agora, tem um outro ponto. Você pode fazer uma pós-graduação para você mudar
de carreira, totalmente. Por exemplo, quando eu fui fazer minha pós-graduação em gestão de pessoas, na realidade eu fui em busca de conhecimento para liderar, eu estava com mais de 25 pessoas na minha equipe, e eu fui atrás de conhecimento para ser uma melhor líder ali no dia a dia. Só que quando eu me aprofundei nos temas, eu falei, opa, eu acho que aqui, essa área está melhor para mim, acho que eu quero fazer essa mudança. E o que você pode pensar? Ah, hoje eu estou nessa área, fui em busca de autoconhecimento, esse é o melhor dos mundos. Fui em busca de autoconhecimento e descobri que queria essa outra área. Opa, vou fazer uma pós-graduação para que eu consiga fazer a migração de carreira. Na hora de você escolher o curso, você já tem que ter o plano da tua carreira traçado com esse novo direcionamento, para ser bem mais assertivo. Não pode ser assim, eu quero mudar de área, mas não sei ainda muito bem em qual área vai ser, vou fazer esse curso de pós-graduação. Não, não pode ser assim. O movimento é o inverso. Eu estou trabalhando numa área, não tenho felicidade, não gosto do que eu faço, vou atrás de conhecimento e abro o leque de possibilidades. Aí eu acredito que nessa área eu poderia conseguir encontrar minha realização e felicidade no dia a dia. Depois que você já descobriu qual é, aí você vai atrás de uma especialização. Ó, vou contar como foi a experiência de uma aluna minha. Ela fez administração, estava trabalhando em uma multinacional, na Toyota, na área de projetos. E aí ela descobriu que queria o quê? Trabalhar no ramo de educação física. Não frescobol, é algum dessas práticas de exercício com bola e raquete, esqueci o nome. E aí ela descobriu que queria isso, ela foi atrás de uma especialização nessa área. Ó, ela já foi focada no que queria, ela foi atrás da especialização, sabia que precisava de uma certificação squash, para dar aula de squash. E ela queria trabalhar ainda mais com pessoas com disabilities, com as pessoas que tinham deficiência física ou crianças. Ó o nicho. O caminho. Primeiro ela precisava ter a certificação para dar aula de squash, depois ir atrás do conhecimento nessas duas áreas. Como dar esse tipo de aula para deficiente físico e para criança. Consegue perceber a diferença do direcionamento quando você sabe exatamente aquilo que você quer? Fica mais fácil você decidir qual é a pós-graduação, qual o conhecimento que você precisa ir atrás. Ó, a gente falou aqui de alguns motivos para você ir atrás de uma pós-graduação. Evolução profissional, mudança de carreira e agora diversificação de contatos e network. Ó, lembra que eu falei que em todas as minhas experiências de pós-graduação ou de outros treinamentos de extensão, o networking foi o diferencial, até mesmo na pós-graduação, na minha primeira, no MBA que eu fiz em administração geral, o diferencial foi o quê? Os contatos e o networking que eu fiz na época. Pensa cá comigo, na pós-graduação tem muitas oportunidades de você diversificar o tipo de contato, o tipo de interesse de pessoas, porque lá vai ter gente de todas as áreas. Imagine, você vai poder aumentar, assim, o teu network absurdamente. Isso porque, diferentemente da graduação, porque na graduação estão todos ali com o mesmo objetivo e na mesma área de atuação. Na pós-graduação, não. A formação das pessoas é muito diversificada, vem gente de tudo quanto é área.
Cara, vem médico fazer uma pós-graduação de administração. Então, a oportunidade de troca, de você conhecer pessoas com uma rotina totalmente diferente da sua, aí você pode conhecer pessoas que complementam aquilo que você quer atuar. Você pode conhecer pessoas que sejam clientes daquele ramo que você quer atuar. Você pode encontrar pessoas que são fornecedores daquele ramo que você quer. Pensa a grandeza disso. Cara, tem um valor inenarrável. Você não imagina quanto que um contato, um relacionamento bem feito ali, um direcionamento bacana pode te dar a chave aí a chave do teu futuro profissional que esteja alinhado com aquilo que você tem como propósito. Por quê? As energias e as pessoas acabam se conectando. Outro ponto, a gente falou da evolução profissional, mudança de carreira, diversificação de contatos, networking, aprofundar em algo do seu interesse. Alessandra, eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu não tenho certeza se é isso que eu vou querer como carreira. Então, não faça a pós-graduação mais cara do mundo se você nem sabe se você vai usar aquilo ali para alguma coisa. Faça uma pós-graduação com um custo-benefício razoável, só para agregar mais conhecimento. Eu não sou muito fã de fazer uma pós-graduação só para você ter mais conhecimento. Agora, para você se aprofundar num assunto que você tem interesse, Alessandra, minha carreira, vou dar um exemplo aqui. Eu sou psicóloga, quero me aprofundar no tema de algum transtorno, né? Aí você vai faz uma pós-graduação em relação àquilo. Cara, isso é bacana demais. É a tua área de atuação, mas você precisa de um conhecimento específico. Por exemplo, TDAH, autismo, né? Você vai atrás de um conhecimento específico para você ser um melhor profissional na área que você atua, ou para você nichar ainda mais o teu ramo de atividade. Se você pensa em mudar de carreira, mas percebe aí que não está sabendo de tudo que precisa para você crescer nessa área, mais uma pós-graduação também pode ser bacana. Um curso desse pode ter uma oportunidade para você se aprofundar num tema que você gosta também. Não é um tema que eu preciso ter conhecimento, mas é um tema que eu gosto e que ele pode trazer frutos no trabalho onde eu estou, na empresa que eu trabalho. É bacana a pós-graduação para você se aprofundar em alguma coisa? Maravilhoso, também aconselho. Agora pense cá comigo. A gente falou de pós-graduação para você evoluir profissionalmente, para você mudar de carreira, para você diversificar um pouco o seu networking, para você se aprofundar em algo do seu interesse. Agora, tem um quinto aqui, para você aprender algo totalmente novo. Uma vantagem hoje em dia, principalmente de pós-graduação online, é que você não precisa se deslocar, não precisa por um investimento tão alto assim. Então, você pode utilizar pós-graduação para você aprender algo totalmente novo. Pensa assim, são possibilidades abrindo na tua frente. Alguma coisa diferente daquilo que você já estudou. A orientação aqui é que você alinhe esse aprendizado com o teu objetivo de carreira lá na frente. Por exemplo, olha uma coisa aqui que eu estava estudando esses dias. Como utilizar o conhecimento para pedagogia,
para a pedagogia das pessoas com algum transtorno. Como que a gente vai atrás de conhecimento suficiente de algum transtorno para você conseguir ensinar melhor? Consegue perceber que isso é uma informação adicional à minha carreira? Só que ela complementa a minha carreira de educadora, de professora. Por quê? Encontrar as formas para uma pessoa que tem um transtorno conseguir absorver um conhecimento e aplicar no dia a dia, isso é espetacular. Quanto mais eu estudo, mais feliz eu fico em ter a oportunidade de me aprofundar nesse assunto. No meu caso, eu estou fazendo isso, estudando as pessoas com autismo, né? O que a gente pode fazer no dia a dia para alinhar as práticas de ensino, as formas de aprender para essas pessoas? Pense cá comigo, não é uma coisa 100% deslocada daquilo que eu faço na minha carreira, mas é uma coisa complementar. Outra, hoje, nas empresas, né, na área de gestão de pessoas, a gente está tendo que tratar um pouco e se relacionar com pessoas com essas diferenças. E o que a gente pode fazer no dia a dia para reduzir essas diferenças? Consegue perceber como isso é complementar aquilo que eu já faço no dia a dia? Mas o que é bom? Você mesclar esse conhecimento com o investimento. Esse investimento aqui, para o que eu vou aplicar no dia a dia, faz sentido? Opa, faz. Agora, faz para mim, por exemplo, nesse meu exemplo, vou fazer uma pós-graduação lá na Fundação Dom Cabral, não existe, tá? Até onde eu sei, para esse tipo de especialização, para aprender formas de conseguir o conhecimento que as pessoas aplicam isso no dia a dia, as pessoas que têm alguma diferença. O investimento é muito alto para o tanto que aquilo vai agregar na minha carreira, consegue perceber? Então não faz sentido. Pense assim, não adianta você querer a pós-graduação maior, melhor do mundo, se no dia a dia isso não vai alavancar no mesmo montante a sua carreira, ou na mesma velocidade. Aí não faz sentido. O ideal é alinhar. Ó, fazendo um resumo aqui dos pontos que a gente falou hoje na aula. Mais uma especialização vai ser o suficiente para você mudar sua área de atuação? Não. E sim, você pode usar essa pós-graduação. Coloquei aqui 5 formas diferentes para você evoluir profissionalmente, para você impulsionar a sua carreira, para você mudar a sua carreira, mudar de profissão, mudar o nicho, para você diversificar seus contatos, seu networking aí no dia a dia, para você se aprofundar em algo que seja do seu interesse e para você aprender algo totalmente novo. Só que faça esse link aqui comigo. Vem cá comigo, criatura. Você está aqui, define primeiro onde você quer chegar. A partir do momento que você definiu onde você quer chegar, você verifica qual conhecimento necessário para você chegar aqui. Porque senão não vai fazer sentido nenhum. O que vai agregar essa pós-graduação para você chegar aqui? Pode ser só pelo networking, pode ser. Só que você tem que ter isso claro e listado quais os benefícios. Para quê? Para quando você finalizar, você ir checar. Realmente isso aqui fez sentido para mim ou não? Realmente, se fosse hoje, eu faria outra pós-graduação, como no meu exemplo. Se fosse hoje, eu faria uma pós-graduação de administração geral logo após terminar a graduação de administração? Nunca. Foi uma grana, um curso caro e que não fez sentido no dia a dia. Porque o que eu aprendi foi muito menor. Meu objetivo não era só o network, foi o que eu fiz na época. Faz sentido? Ó,
Se você conhece alguém aí que está com a dúvida cruel de fazer ou não uma pós-graduação, encaminhe esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar. Se você não viu os outros vídeos, tem uma lista enorme de vídeos no meu canal. Vai lá e assiste, que eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar algum que seja do seu interesse, que você possa aplicar aí no dia a dia, na sua carreira profissional. Vai lá.